Boa noite, eu sou Elton Lima, esse é o programa Nossa Luta do Sindicato da Alimentação. Estamos retornando de férias, um período aí de 30 dias, e como todos os pelotenses, na sua grande maioria, estive nas nossas praias, aproveitando aí umas merecidas férias, cansado, alguns anos sem férias, conseguimos parar esse ano. E nestas férias, gozando lá a Praia do Laranjal, acabei refletindo sobre os nossos programas anteriores, quando nós falamos pelo descaso que o poder público tem com relação às nossas praias. Na colônia Z3, ali no camping municipal, um lugar aprazível, a água está salgada, clara, mas a beira da praia é uma vergonha. A prefeitura municipal não limpa a beira da praia. A beira da praia coberta de saco plástico, de lixo orgânico, de lixo seco, tudo que é tipo de imundícia que possa ter em termos de lixo, tem na beira da praia. E eu estive alguns dias acampado lá e não percebi a limpeza pública trabalhando. Lá não tem. Até o camping municipal, bem limpo, bem cuidado, tem uma equipe que faz isso. Agora a beira da praia, da Z3 até o Barro Duro, é uma sujeira só. E eu não estou falando das algas, que é normal e que se concentram na beira da praia. Estou falando da areia. Muita sujeira, muito animal solto, nenhum controle por parte do poder público. E, infelizmente, acaba correndo com as pessoas, né? O nosso cidadão comum também, nós temos que apelar para a consciência, né? As pessoas vão, sujam a praia, claro que não existe nenhuma lixeira ali por perto, né? A prefeitura não tem responsabilidade nenhuma com a Praia do Laranjal e acaba ocorrendo isso, assim, o acúmulo de sujeira. É muito triste isso acontecer na nossa cidade. Outra questão foi a vergonha do carnaval, né? Nós também tratamos disso. Eles acabaram com o carnaval popular, eles botaram o carnaval lá naquele gueto lá, correram a grande maioria do povo que participava do carnaval de rua e aí fizeram essa fiasqueira. No primeiro dia de carnaval, os foliões acabaram arrombando. Nem sabemos ainda como é que está isso, porque os bombeiros tinham interditado a passarela de samba. As pessoas que foram para lá se concentraram a partir do meio-dia, era 4 horas da tarde, e a passarela não estava liberada. E aí acabaram entrando, houve os desfiles. O povo é assim, ele vai para cima e acaba fazendo o que se propôs a fazer. Mas não, o que fica disso? A irresponsabilidade do poder público, né? Essa prefeitura municipal, ela não está nem aí para a população de Pelotas. É isso. E tem que ser dito, e ninguém quer falar isso. Ninguém se arrisca, porque o grande jornal da nossa cidade se cala. Né? Apesar que o grande jornal é da família, né? Então acaba não questionando estas coisinhas que vêm acontecendo na nossa cidade e que são verdadeiros descalabros. Se nós voltar a falar naquele quadro que nós tínhamos aqui no programa aqui, A Voz do Povo, se nós voltarmos hoje dentro das vilas de Pelotas, vocês vão ver que o capim toma conta. Mesmo eles trocando a equipe de limpeza pública, ela continua, não tem como dar conta da demanda que existe na cidade. Tamanho é a sujeira. Então essas coisas são só para iniciar as nossas atividades para o ano de 2012 e infelizmente a gente vê que as coisas não mudaram na nossa cidade, elas continuam piorando. E esse é um ano de eleição, né? Então a população está sendo chamada a raciocinar, a ver, a enxergar o descalabro que está na nossa cidade, a sujeira, né, a questão nebulosa aí da licitação, né, a questão do carnaval. Vamos refletir em cima disso, né? E agora, para finalizar, a prefeitura manda para os municipários um plano de cargos e salário. Municipário é aquele que garante o serviço básico para nós, né? Atenção pública, aquele que nos atende no postinho de saúde, aquele que nos atende na Secretaria de Finanças, que recebe os nossos impostos, né? Esse é o municipário. E esse municipário também não está sendo reconhecido pela atual administração.
que mandou uma cópia de um plano de carreira para os municipais, que eles unanimemente, a Assembleia, rejeitaram. Quer dizer, então, estamos chamando a atenção da população de Pelotas, não só da nossa categoria, para que reflita nesse ano de eleição e não cometa os mesmos erros que já foi cometido no passado. Dito isto, vamos começando então com as demandas do nosso programa, e o nosso programa hoje quer tratar da questão do Dia Internacional da Mulher. Para isso nós convidamos duas companheiras, a Loeci, que é do nosso sindicato, para falar sobre o tema, né? A Loeci, ela é de uma empresa de alimentação. Loeci Silveira Gonçalves. Qual é a tua função no sindicato? A minha função é Secretaria da Mulher. E qual é a empresa que tu trabalha? SLC Alimentos. E qual é a atividade da SLC? Lá as mulheres são selecionadoras de grão. Não, a atividade da empresa. A empresa é arrozeira. Produz arroz, feijão. E trabalham mulheres na SLC? Sim, trabalho umas quantas. Na linha da produção, que é a do feijão, né? Lentilha e feijão vermelho, na limpeza e no departamento pessoal. Mas a predominância de... Quantos funcionários mais ou menos tem na empresa? Acho que hoje deve ter em torno de uns 120, cento e poucos. E desses, quantos são mulheres? É menos de 30%. Deve ser em torno de umas 30, 40 mulheres, acho que não chega a tudo isso. E tu reparar alguma diferença profissional das mulheres, da atividade das mulheres em relação às outras? Sim, as mulheres elas fazem mais o serviço mais leve, não tanto quanto os homens, né? Pelo que tu observa, os salários, eles têm diferença salarial, os homens para as mulheres? Tem. As mulheres recebem menos do que os homens. Embora às vezes até a função pode ser até a mesma, mas elas recebem menos do que os homens. Trabalhei na Alderich, trabalhei no frigorífico. E o que tu observava também com relação à atividade das mulheres e os salários? Geralmente em todas as empresas as mulheres recebem sempre menos que os homens. Embora às vezes as atividades podem até ser menos, mas elas sempre recebem menos que os homens. Bom, aqui na subsede as mulheres procuram mais, a médica, enquanto vem um homem, dois, vem 4, 5 mulheres, então é mais, as mulheres procuram mais. E agora tem vindo mais o pessoal da Alderich, que não tinha tanto, procura mais, era o pessoal do Marfrig, né? Agora vem muitas mulheres da Alderich aqui consultar com a doutora. Aumentou a turma da ginástica, então tem bastante procura, tá muito bom. Nosso endereço é aqui no Jardim América, Rua 1º de Maio, 497, Capão Neuro. Ficamos abertos das 8h30 até 11h30 e depois das 2 às 18 horas. Esta foi mais uma reportagem feita pela nossa equipe do programa Nossa Luta. Tratou sobre a questão da mulher. Na próxima semana ouviremos mais sindicatos de trabalhadores de Pelotas sobre a importância do 8 de março e da luta das mulheres. Para entrar em contato com a produção do programa Nossa Luta, é só enviar e-mail para nossaluta1.tv@gmail.com. No frigorífico Família, os banheiros são fechados à chave. Tanto os banheiros do sexo feminino, quanto os banheiros do sexo masculino. Então, um funcionário que necessite ir ao banheiro, primeiro ele precisa da autorização do seu encarregado. Tendo essa autorização, ele se desloca até a guarita do guarda, onde ele solicita a chave para o guarda guarda entrega a chave e aí então o funcionário se desloca até o banheiro. Na volta, então, ele passa e devolve a chave para o guarda e volta para o seu local de trabalho. Isso demanda uma viagem, né, de mais de 150 metros, somando-se ida e volta.
E isso é no pátio, a pessoa tem que sair do seu local de trabalho, a guarita é ali na frente, né? Tem que atravessar o pátio para chegar na guarita, pegar a chave e depois se deslocar por mais quase 50 metros até o banheiro, se for banheiro feminino. E é um constrangimento ilegal aos funcionários e imoral. Não tem cabimento banheiro fechado a chave. Das poucas empresas na nossa cidade onde ainda acontece essa barbaridade é aqui no frigorífico Família, onde os banheiros são fechados a chave, o pessoal tem que pegar a chave com o guarda na guarita e quando pega a chave, o guarda anota o horário. E depois, na volta, quando devolve a chave, o guarda então anota de novo o horário da entrega da chave e ao final do dia o guarda entrega o relatório para o patrão, que vai, enfim, analisar ali, se achar que algum funcionário demorou demais no banheiro, ele vai fazer queixa para o capataz então censurar esse funcionário. Um absurdo que está acontecendo aqui no frigorífico Família, um atentado à dignidade dos trabalhadores deste frigorífico. Os esclarecimentos feitos pelo advogado Eduardo Milk sobre as especificidades da legislação do trabalho feminino. Acompanhe com a gente. Boa noite a todos. Uma saudação especial às mulheres, já que no último dia 8 comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Justamente em função desta data, vamos hoje abordar alguns dos principais direitos das mulheres trabalhadoras, que estão previstos principalmente na Constituição Federal e na consolidação das leis do trabalho. Entre as normas constitucionais que se aplicam às mulheres estão a garantia de tratamento e de salário entre homens e mulheres, a licença maternidade e a estabilidade para a mulher. A licença maternidade é de 120 dias, ou 4 meses, e a garantia de estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. É importante lembrar que desde 2008 há a possibilidade da licença maternidade de 180 dias, ou 6 meses, um pouco mais estendida que a garantia na Constituição. Mas para que isso ocorra, é preciso que as empresas façam adesão a um programa específico do governo federal. Ou seja, embora exista a legislação, as empresas não são obrigadas a conceder a licença de 180 dias. A CLT, ou a Consolidação das Leis do Trabalho, por sua vez, prevê um capítulo específico para os direitos das mulheres trabalhadoras. Alguns desses direitos são a garantia de um intervalo de 15 minutos após o final da jornada normal de trabalho e quando há jornada extraordinária. Ou seja, ao final da jornada normal, se for necessário o cumprimento de horas extras, o empregador é obrigado a conceder um intervalo de 15 minutos para as mulheres trabalhadoras. As mulheres têm direito ainda a 2 intervalos diários de 30 minutos cada, quando têm filhos em idade de amamentação, ou seja, a garantia da lei é até que a criança complete 6 meses, esses 2 intervalos sejam garantidos. Esse período de 6 meses, ele eventualmente pode ser ampliado mediante indicação médica. A CLT também impede a realização de revistas íntimas nas mulheres e impede o emprego de mulheres em trabalhos que exijam força física superior a 20 quilos em trabalhos contínuos ou 25 quilos em tarefas ocasionais. A legislação trabalhista impede que os empregadores exijam das mulheres exames médicos para comprovar ou não a gravidez, seja quando da admissão, seja no decorrer do contrato de trabalho.
Essa norma é extremamente importante na medida em que impede os empregadores de não aceitarem, né, mulheres com o intuito de evitar a concessão da licença maternidade ou a garantia da estabilidade no emprego. De forma sintética, estes são os principais direitos trabalhistas das mulheres previstos na Constituição Federal e na CLT. Lembramos que vários dissídios coletivos, várias convenções de categorias específicas prevêem outros direitos que não estes previstos na CLT e na Constituição. Uma boa noite a todos. Esses foram os esclarecimentos feitos pelo assessor jurídico do sindicato, Eduardo Milk, sobre os direitos da mulher trabalhadora. Confira agora os resultados do torneio que o sindicato promoveu no último sábado, o torneio de futebol 2012. O companheiro Rogério Borges vai nos falar e vai discorrer sobre esse campeonato, que a intenção nossa é a integração entre os trabalhadores do nosso ramo. Boa noite aos telespectadores do programa Nossa Luta. O sindicato realizou no sábado dia 10, no DC Eventos, à tarde do DC Eventos, o torneio da alimentação, que reuniu 16 equipes. Esse torneio, promovido pelo sindicato, mostrou mais uma vez aí a integração de várias categorias, como panificação, frigorífico, arrozeiros, trabalhadores do setor do óleo, que mobilizaram suas equipes e participaram desse grande evento aí. O resultado dos jogos da fase de classificação foram Consulate Frigorífico 3, Padaria Circo Operário 1, Frigorífico Família 0, Arrozeira Nelson Vende 3, Irgovel 7, Frigorífico Bom Sul 3, Biscoito Zezé 8, Consulate Manutenção 2, Josapar 2, Consulate Produção 6, Frigorífico Castro 8, Consulate Frigorífico 1, Cereale 1, Marfrig 0, SLC Alimentos 1, Arrozeira Pelotas 0. Na fase seguinte, os resultados foram Consulate Frigorífico 3, Arrozeira Nelson Vende 4, Consulate Produção 5, Frigorífico Castro 1, Irgovel 3, Biscoito Zezé 6, Cereale 4, SLC Alimentos 5. Na semifinal foram os seguintes jogos: Consulate Frigorífico 3, Arrozeira Nelson Vende 4, Consulate Produção 5, Frigorífico Castro 1, Irgovel 3, Biscoito Zezé 6, Cereale 4, SLC 5. Na final ficou então aí Biscoito Zezé e Consulate Produção. Com a Biscoito Zezé campeão, 5-4 ganhou o jogo aí da Consulate Produção. No terceiro e quarto lugar foi disputado SLC e Arrozeira Nelson Vende, onde a SLC Alimentos ganhou de 1-0. As melhores equipes, as 4 equipes melhor colocadas, vão representar a categoria da alimentação no torneio que acontece no dia 21 de abril, no município de Alegrete. Torneio esse promovido pela CNTA. Biscoito Zezé disputará aí futebol de salão livre, juntamente com o SLC. Já o Consulate Produção vai representar os trabalhadores da categoria da alimentação na modalidade de futebol de 7. E, para finalizar, a equipe do Nelson Vende vai representar aí os trabalhadores da categoria na modalidade Master, futebol de salão Master. No quadro Saúde do Trabalhador, o Dr. Arilson, hoje que é o médico do sindicato, vai falar da importância dos equipamentos de segurança no trabalho. Veja a matéria com nós. Vamos começar falando dos equipamentos de proteção coletiva. O equipamento de proteção coletivo é aquele equipamento que ele deve ser colocado ao redor de uma máquina ou em uma situação para impedir que o trabalhador sofra um acidente ou venha a sofrer algum dano à sua saúde, seja por acidente ou por doença ocupacional, em função do seu trabalho. Então, eles são extremamente importantes, quer dizer, os equipamentos de proteção coletivos mais comuns, que a gente vê aí são os protetores de correia que é para impedir que o trabalhador ele acabe botando a mão ou até na sua vestimenta em uma correia descoberta, os guarda-corpos nas escadas, que sobe para andares muito altos ou no próprio plataforma de trabalho, o enclausuramento de máquinas ruidosas, a colocação de amortecedores
né, em equipamentos ou máquinas que tenham muita vibração. Então esses equipamentos, eles são os equipamentos de proteção coletiva, ou seja, a gente coloca eles na máquina, coloca no ambiente de trabalho para proteger a todos os trabalhadores, a coletividade, né? E além desses, nós temos os equipamentos de proteção individual, né, que a gente sabe que muitas vezes o trabalhador não gosta de usar. Eles são um pouco incômodos, alguns eles são muito incômodos, e as pessoas acabam, pelo incômodo que eles trazem, evitando de usar. Mas essa é uma situação extremamente complicada. Eu costumo dizer para as pessoas, até muitas vezes eu recebo paciente aqui no consultório já com algum problema, que está agravado pelo mau uso ou pelo não uso do equipamento de proteção individual. E aí eu acabo sempre salientando, digo assim, olha pessoal, se a gente tivesse anteriormente suportado um pouco daquele incômodo e utilizado o equipamento de proteção, hoje não estaríamos nessa situação. Muito comum que o pessoal não gosta de usar são os abafadores de ruído. O abafador de ruído, o tampão que é usado para evitar a diminuição do ruído. Muitas vezes a gente recebe trabalhador aqui com perda de audição, né? Muitas vezes trabalhadores jovens, porque não deram a importância para a utilização do abafador de ruído. E ele é importante. Quer dizer, o equipamento de proteção individual, ele é um direito que o trabalhador tem. Então, ele não é um dever. Aquela coisa, você deve usar o equipamento de proteção individual. Não, ele é um direito do trabalhador. Se a empresa não estiver fornecendo o equipamento de proteção, o trabalhador tem que ir lá e reclamar. Muitas vezes a gente vê o trabalhador aliviado de não ter que usar o equipamento de proteção. É lógico que a gente tem que procurar, e esse é todo o sentido da medicina do trabalho, da ergonomia, procurar adaptar o ambiente de trabalho ao trabalhador. Então, o que a gente procura e busca é que as empresas elas coloquem equipamentos de proteção coletiva, que isolem uma máquina que oferece perigo, que faça o isolamento acústico daquelas mais ruidosas, que se coloque os guarda-corpos e tudo mais, para não ser necessário o trabalhador usar o equipamento de proteção individual. Mas muitas vezes essas situações elas são paliativos ou elas são ineficazes, e é importante usar o equipamento de proteção individual, a botina reforçada, o abafador de ruído, a luva, o avental. O capacete é extremamente importante. A gente já viu muitos acidentes fatais, inclusive, acontecerem pelo não uso ou pelo mau uso do capacete. Então são coisas que momentaneamente elas nos causam incômodo, mas que elas precisam ser utilizadas. O trabalhador precisa estar atento para essas situações. E algumas vezes até a gente vê situações em que a própria empresa se defende em ações movidas pelo trabalhador de acidente de trabalho ou de doença ocupacional, se defende e acabam às vezes sendo vitoriosos porque o trabalhador não usava o equipamento de proteção. Então a empresa, não, o equipamento de proteção estava ali, estava à disposição, e o trabalhador não estava usando o equipamento. Então assim, é importante, pessoal, a utilização correta dos equipamentos. Conferimos o quadro de saúde do trabalhador, onde o médico do sindicato, o Dr. Arilson, falou sobre a importância dos equipamentos de segurança no local de trabalho. No quadro cultural dessa semana, é com o cantor, compositor e instrumentista Leandro Maia. Ele conversa sobre seus novos projetos. Olá, eu sou Leandro Maia, sou cantor e compositor, sou também educador musical, professor também da Universidade Federal de Pelotas, junto ao Centro de Educação à Distância. É um prazer estar aqui conversando com vocês e falar um pouquinho sobre os meus trabalhos. Eu estou saindo de um primeiro disco chamado Palavreio,
e um disco que já tem algum reconhecimento no estado do Rio Grande do Sul, recebeu o Prêmio Açorianos de Música na categoria de Revelação e recebeu o troféu RBS Cultura. Também foi destacado como um dos 10 pelos jornais, assim, alguns jornais do Rio Grande do Sul, como um dos 10 melhores discos brasileiros de 2008. Esse é o Palavreio. Então, se a gente busca o Palavreio na internet, a gente pode escutar algumas faixas, tem participações de grandes músicos do nosso estado. E estou agora numa entre-safra compondo um novo trabalho chamado Suíte Maria Bonita e Outras Veredas. E recentemente participei de um disco de um compositor paulista chamado André Memari, um dos maiores nomes do Brasil na área de música instrumental. Participo do primeiro disco de canções dele chamado Canteiro. E é um lindo trabalho com grandes nomes da música brasileira, como a Mônica Salmazo, Nausete, Cláudio Nucci, entre grandes nomes assim do fado português, por exemplo. Então, esse CD se chama Canteiro e é um CD duplo, onde a gente tem 3 parcerias. Eu participo como letrista, mas também cantando e tocando algumas canções. É isso. Vou tocar um Palavreio, uma da música do primeiro disco, e tocar Luz e Dia, uma música do segundo disco. Então, desse disco que eu participo, que é o Canteiro, e o meu próximo trabalho, Suíte Maria Bonita. Vamos lá. Não consigo espernear nem suspender a voz, nem dançar, nem correr, tiroteio, estilhaço na escuridão, ninguém vê, incendeio, risco, sopro de assombração, viração veloz. Ainda quero uma vista pro mar. E essa língua que lambe, engolir, mastigar, palavreio, se não tem outra opção de dizer, refraseio, nessa angústia de proeziar, clarecer a luz, vislumbrar, desdizer, refrazer, sem receio de recordar, reviver, ser esteiro, desenreda uma sábia, dispara sobre nós. Quem sabe a hora faz acontecer, nessa vida onde sobram sertões, ainda quero uma vista pro mar. E essa língua que roça Camões, o Tupi, Guarani, Capinar. Nessa vida onde sobram sertões, ainda quero uma vista pro mar. E essa língua de luz, ilusões, navegar. E essa língua de luz, ilusões, navegar. Língua de luz, ilusões, navegar. Esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores de Alimentação. Para acompanhar esse programa e outros programas, acesse o YouTube, coloque lá nossaluta.1tv e nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos.